Pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre reforma tributária também. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a regulamentação da reforma tributária ainda está encontrando divergências no setor público e no privado. Só que disse que essas matérias devem ser aprovadas ainda neste ano. Zé Maria Trindade, com o funcionamento que a gente está acompanhando agora do Congresso Nacional com as eleições municipais, com tudo de divergência que falta acertar. Beleza que tem a pressão grande ali do presidente da Câmara que quer colocar a reforma tributária em sua conta antes de deixar o mandato. Mas você acredita que dá para adiantar tudo até dezembro deste ano? Porque chega nessa época e o restante do ano voa. Pois é, gostei dessa frase, deixar na sua conta a aprovação da reforma tributária. Esta é uma pressão que vem de fora do Congresso Nacional e não é exatamente do governo. Esta é uma reforma do Congresso Nacional. A grande, vamos dizer, a grande alavanca para formar a reforma tributária é da área empresarial. É uma alavancagem, inclusive, da indústria empresarial, da indústria, da produção. O pessoal de consumo e o pessoal do agro não gostam desta reforma tributária, mas ela foi imposta no Congresso Nacional e impulsionada no Congresso Nacional. Esta é a realidade. E o governo também queria. Então, já que aprovou a emenda, né, e promulgou, o governo vai na onda dizendo que nós fizemos a reforma tributária. Este é o contexto. Todas as outras tentativas de reforma tributária foram barradas exatamente por resistências nos estados, municípios, mas principalmente na área empresarial. Agora não, o pessoal da área de produção. E o argumento que eu escutei aqui é o seguinte: a reforma simplifica. Nós até vamos pagar mais impostos, o que não é verdade. Estou me referindo ao setor de produção, né? Setor de produção não vai pagar mais impostos. Aí dizendo, mas há uma simplificação muito grande, esse é o grande argumento. Pois bem, passou na Câmara. No Senado, aí há uma resistência. O Senado não participou das negociações da Câmara dos Deputados. E aí quer exatamente participar. E descobriu que, se aprovar mudanças, a Câmara já está preparada e treinada para tirar as mudanças do Senado. E o Senado está segurando, pisando no freio dessa reforma, que é a regulamentação. A emenda principal já foi aprovada e promulgada. Pois é, o Fábio Piperno, o Zé Maria Trindade contou pra gente que o Senado está pisando no freio. A gente veio até uma manifestação do senador Eduardo Braga dizendo que tem muita coisa para ser discutida ainda e por isso haveria uma possibilidade de se atrasar aí esse cronograma. Então, como é que o presidente do Senado garante essa votação até dezembro com tanta coisa para ajustar? Aí que está o negócio. Ele pode garantir que lá no Senado eles vão aprovar algum tipo de texto que a gente não sabe qual é. E muito provavelmente promovendo modificações em tudo que a Câmara votou até hoje. E o Senado pode deixar isso para a última hora, né? Para a última semana, para os últimos dias do trabalho parlamentar de 2024. E aí, como é que Arthur Lira vai pegar esse trabalho, vai fazer com que a Câmara promova as alterações que ela julgue necessárias e ainda tenha tempo para aprovar? Porque, veja, Evandro, o timing disso, ele é muito incômodo para o presidente Arthur Lira, que o ano passado, mais ou menos nessa época do ano, inclusive, posou para fotos aí com o presidente Lula, né? Os dois dividindo os louros pela aprovação de algo que estava encalhado, estava no freezer há mais de 30 anos. E eu, por exemplo, naquele momento, eu aplaudi os dois, afinal de contas, era algo que o país precisava. Mas e depois disso? Quer dizer, o Brasil gastou quase um ano e a história avançou muito pouco. Eu concordo com o Zé que há setores que são mais e outros menos favoráveis. A indústria, por exemplo, do ponto de vista tributário, ela sempre foi prejudicada em relação aos outros setores. Veja, aqui no Brasil se tornou praticamente um consenso dizer que, puxa, a indústria parou no tempo, a indústria do Brasil ela não quer abertura, ela não quer competir com outros países. Isso também é verdade, só que a indústria é mais penalizada que outros setores. Então, para ela, mesmo que a carga tributária hoje ela seja mais elevada, só de acabar com o cipoal tributário que ela encara, na verdade a conta fica muito mais barata. Então, ela tem que pressionar o Senado.
Inclusive, né, o que está dizendo o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Vamos nos debruçar sobre esse tema no decorrer de outubro e ao longo de novembro. Estamos otimistas de termos essa aprovação até o fim do ano para que possamos virar essa página. Aguardar o período de transição e fazer valer um sistema tributário melhor do que o anterior. É nisso que verdadeiramente acreditamos. Uma vez feita a reforma tributária, vamos tratar sobre a outra ponta, que é o gasto público. Que ele seja eficiente, otimizado, mais enxuto, para termos um Estado mais necessário. Ele também é o papel da política pós-reforma tributária e o compromisso que também temos de assumir com o povo brasileiro. Não é muita coisa de uma vez só não, hein, Gustavo Segré? Fazer a regulamentação da reforma tributária e ainda cuidar da diminuição do gasto público, que é uma demanda grande da sociedade brasileira? Bom, eu vejo que as prioridades estão trocadas. Eu primeiro trabalharia para a redução do gasto público, porque isso involucra um monte de coisas e são todas contrárias à população. Estava lendo alguns informes em que a dívida pública já está prevista para o ano 2025. Eu tinha visto que isso poderia ser até final do mandato do presidente Lula. Não, já para o ano próximo, 81,25% a respeito do PIB. É altíssima. E isso tem a ver com gasto público. Muito gasto e muito gasto ruim. E para piorar agora, o governo, o presidente está querendo comprar aviões, como se atacado tivesse um desconto. A prioridade, sem dúvida nenhuma, tem que ser a despesa. Mas imaginemos que sejam as duas. Eu não acho que seja uma primeira que a outra, são as duas. A reforma tributária, concordo com o Piperno que uma facilidade para todas as declarações impositivas é uma ajuda para o empresário. Hoje nós gastamos muito tempo, muito dinheiro, muita gente para ter ao dia as questões vinculadas com tributos. E hoje temos tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. A alíquota não é menor, até porque a sensação que a gente tem, e quando eu digo a gente, aqueles que trabalhamos no setor de serviços, é que a reforma tributária não está considerando que o serviço que vai ser o mais vapuleado nessa sensação, porque vai ter uma carga tributária gigantesca, passando de 5 para 28, nós sabemos, é a que mais concentra emprego. O gerador de emprego, fundamentalmente o setor serviços, não é a indústria, não é o agro. A quantidade de empregos que correm o risco de perder por um aumento na carga tributária é muito grande. E eu não enxergo que ninguém esteja preocupado com isso. Por último, Evandro, a questão da reforma tributária não é urgente, mas é importante. Qualquer coisa que seja legislada de forma errada para tirar essa pauta da mesa pode ser uma questão muito ruim lá na frente. Eu prefiro esperar um pouco mais, amarrar todos os pontos e não sair legislando alguma coisa que pode refletir na vida de todos nós. É melhor esperar um pouco que sair aí, e isso sem contar os jabuti que vão aparecer no meio, né? O que você acha, Gani? Eu acredito que esperar mais um pouco seria a atitude mais sensata. Por quê? Porque essa reforma tributária, do jeito que ela entrou e do jeito que ela está saindo, virou um Frankenstein. Por que virou um Frankenstein? Porque coloca um IVA de 28%, já nos coloca com o maior IVA do planeta. E o pior, uma série de exceções. É verdade o que o Piperno trouxe, que a indústria seria beneficiada. Mas qual indústria? Porque também há uma série de exceções que prejudicam o setor industrial. Então, além, dessas exceções, você tem, como o Segré trouxe, a própria questão do setor de serviços. Então, você tem uma reforma tributária, grosso modo falando, Evandro, que vai penalizar alguns setores industriais, como carro elétrico, o que não faz o menor sentido, carro elétrico ter um imposto do pecado e bets não, por enquanto, por hora. E bets não, tem uma alíquota menor. Eu não vejo o menor sentido nisso. E, além disso, você tem uma tributação excessiva no setor de serviços. Então, precisa de muita calma nessa hora para discutir a reforma tributária. Não precisa de pressa. Que se aprove até o final desse governo, tudo bem. Mas não precisa ao final deste ano. Tem tempo para não acontecer o que aconteceu na Câmara dos Deputados, onde os parlamentares votaram a reforma tributária sem conhecer o texto. A maioria, para ser justo, alguns conheciam, mas a maioria votou porque a reforma tributária, o termo reforma, pega bem. Então eu vou aprovar. Nem sabiam o que estavam votando ali no método trator Arthur Lira. Fala, Piperno. Veja,
o Alan toca num ponto importante, porque é o seguinte, eu sou muito a favor de maior celeridade nisso. Desde o começo eu era, só que esse processo foi sendo arrastado e adiado durante o ano todo. Então também não adianta imaginar que dá para fazer em 2 anos, em 2 meses, o que não foi feito nos outros 10. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não dá também agora para fazer uma reforma tributária sob medida para entregar um troféu para Arthur Lira. Eu acho que o país tem outras prioridades e o mais importante é fazer uma reforma boa do que uma reforma boa para o Lira. Terceira coisa, nós estamos, eu falei há pouco sobre a indústria, o Alan e o Segré falaram sobre serviço. São 2 setores que vão arcar com a maior parte dessa conta e podem ser novamente prejudicados. Então, está na hora da gente dar nome aos bois. Quando se fala em regimes de exceção, um deles é o agronegócio. O país está com medo de falar isso. Por mais que o agro nos dê orgulho, que seja uma atividade pujante, a maior força da balança comercial do Brasil, o agronegócio, mais uma vez, sai praticamente ileso e onera a indústria e onera o setor de serviço. E veja, então, daqui a pouco, o Brasil, além de ter a maior taxa de juros do mundo, vai passar a ter o maior IVA do mundo. Como é que vai funcionar bem esse país?